Como reconstruir sua presença digital quando você já tem um negócio maduro? O episódio de hoje é para quem já tem um negócio, só que está começando ou pensando em criar uma presença fora das redes. Eu sou Ana Fragoso, estrategista de negócios autorais e ajudo empreendedores solo como você a crescerem fora das redes. E quem tem um negócio autoral sabe muito bem que tudo trava quando a presença digital não acompanha a profundidade daquilo que a gente precisa dizer. Por isso, hoje eu quero falar sobre essa reconstrução. Eu chamo de reconstrução porque eu não tô falando sobre a gente começar um negócio do zero ou apagar o que a gente já tem e começar de novo. Mas como a gente reorganiza essa estrutura que você já tem para que ela comece a sustentar o seu negócio autoral. Toda reconstrução de um negócio que tem o objetivo de depender menos das redes, ela começa quando você olha para como criar uma presença digital que represente quem você já é. Porque convenhamos, né? Nós já temos um negócio, a gente já tem serviço montado, já tem profundidade, já tem muita maturidade e o negócio também já está mais maduro. Só que ao mesmo tempo ele ainda está muito dependente das redes, ou até você já está um pouco cansada das redes sociais. E quando isso acontece, o que eu percebo que está faltando é essa reorganização da estrutura, para que ela, a estrutura do seu negócio, ela acompanhe a sua maturidade, acompanhe o crescimento que você já teve, acompanhe esse momento que você está querendo entrar agora. E aí não precisa começar nada do zero. Quando você já tem um negócio maduro, o processo de reconstrução passa por entender como que a gente sai de muita exposição para mais estrutura, de geração de conteúdo para ter um ecossistema integrado, de dependência digital para mais autonomia digital. Então, para que a sua presença digital finalmente represente quem você é hoje, você precisa reconstruir ou reorganizar três áreas específicas que eu vou falar aqui para você. A primeira área é a narrativa baseada no seu ponto de vista, que é basicamente quando você consegue nomear o que você realmente defende, quando você consegue transformar a visão que você tem de mundo numa mensagem, quando você consegue manter esse discurso no tempo. Essa narrativa é muito importante porque é ela que vai orientar todas as decisões do negócio a partir desse ponto de vista. Desde o que você vai oferecer como serviço, até onde você vai falar sobre isso, seja nas redes ou fora delas. É quando você para de dizer faz terapia holística e começa a falar com mais clareza algo como eu trabalho com regulação emocional para pessoas que vivem na autocobrança, porque aí isso finalmente vai traduzir o que você realmente faz. Ou é quando você assume que todo o seu trabalho gira em torno de um tema central. Por exemplo, alimentação intencional para mulheres que vivem de alta performance. E aí você desenvolve um monte de outras ideias a partir desta primeira visão. Ou quando você troca o conteúdo inspiracional do momento ali, de uma coisa que você viu que você achou legal, por mensagens realmente intencionais que conectam o seu público a esse pensamento central que você tem, porque isso foi pensado com tempo. Ou seja, a gente tem uma intenção naquilo que está sendo dito o tempo todo para que a gente consiga fazer menos, só que muito melhor. A segunda área é o ecossistema digital. Eu quero que você pense nessa área como a construção de um espaço seu próprio, que vai ser o seu patrimônio, só que nesse caso ele é um patrimônio digital. Ou seja, tudo que é criado nessa área precisa ter um único critério comum, que é como é que eu consigo depender o mínimo possível das redes. A partir dessa premissa, você começa a criar o seu ecossistema. E aí, talvez você precise dar uma nova forma para o seu site, ou reposicionar algumas das suas ofertas, ou criar uma integração entre todos os canais que você tem ou que você vai ter. Então, como exemplo, é quando você cria uma página de serviço com menos opções, mas que cada uma delas tem uma explicação muito clara para a pessoa entender se é para ela mesma. Ou quando você pega um tema bem estruturante do seu trabalho, exemplo, ansiedade financeira, dor crônica, organização de consultórios, enfim, e cria um conjunto fixo de conteúdos e pilares
que você pode usar em vídeos, em artigos, em newsletters. Outro exemplo é quando você centraliza a sua presença. Um outro exemplo é quando você centraliza a sua presença e você, em vez de publicar em um monte de lugares diferentes, você decide qual é o canal que vai ser o principal, e aí você cria um caminho natural das outras coisas até esse canal. São caminhos pensados que a gente cria dentro do negócio para que tudo fique mais interligado e que as pessoas sempre saibam o próximo passo delas quando elas entram dentro do seu ecossistema. Isso é muito importante para que a rede social comece a perder importância na sua estratégia. Então, como é que a gente cria todo esse universo fora das redes? E a terceira área que a gente reorganiza ou reconstrói é a nossa autonomia. Por quê? Porque você é parte integrante e principal do seu negócio. Sem você, ele simplesmente não existe. Por isso que a gente trabalha assim a nossa própria autonomia. Nessa área, o que a gente define são regras, limites, formatos e sistemas que vão nos ajudar a estabelecer essa presença, mas sem exaustão, e definir e assumir um ritmo que acompanha a sua maturidade, o seu negócio hoje. Então, autonomia é quando você define, por exemplo, que você vai criar conteúdo só 2 vezes por semana, porque isso já é o suficiente para sustentar esse ecossistema que você tem. E você usa os outros dias para atender clientes, para estudar, para fazer pesquisa. E essa decisão passa a ser uma regra no seu dia a dia, não só um desejo. Outra forma que a autonomia aparece no nosso negócio é quando a gente assume que a nossa energia funciona melhor com vídeo do que com texto, ou com texto do que com vídeo, e a gente decide focar em um único formato principal, aquele que realmente vai nos ajudar a crescer e que esteja alinhado com o que a gente gosta de fazer. Autonomia também é quando a gente define que vai usar o Instagram só como um perfil estático e não como um canal de presença, porque aí você preserva a sua energia e sua criatividade para usar em outros lugares. Autonomia digital é um dos passos mais importantes para qualquer negócio autoral que esteja buscando depender menos das redes sociais. Por isso, é muito importante você olhar para essa área. O que eu quis trazer hoje nesse episódio é que reconstruir a sua presença digital, quando você já tem um negócio maduro, não é um processo de começar do zero, mas ela é um processo mais de alinhamento, de você entender que coisas estão fora de lugar, que coisas estão a mais, que coisas precisam sair e coisas precisam entrar. E isso acontece quando você consegue finalmente colocar o seu ponto de vista, a sua estrutura e o seu ritmo autônomo para trabalharem juntos, de um jeito que sustente esse negócio autoral ao longo do tempo. E eu posso te afirmar que quando isso acontece, o seu negócio vai sim depender muito menos de você estar presente numa rede social. A pergunta que eu quero deixar aqui, que é super poderosa para você, é: qual dessas três áreas, a narrativa, o seu ecossistema ou a autonomia, está pedindo atenção para ser reconstruída ou reorganizada agora? Se você sabe a resposta dessa pergunta, já vai saber por onde começar. E lembre-se que eu estou aqui para te ajudar nesse processo. É só marcar um bate-papo comigo para a gente entender que momento você tá. Vou deixar o link aqui na descrição para você. E nós nos vemos no próximo episódio.